Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje vamos falar sobre cinebiografias chapa brancas. Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Júlio de Filho, a minha cinebiografia seria tão chapa branca que eu chamaria o Mark Ruffalo pra me interpretar. Qual Mark Ruffalo? Mark Ruffalo recente? Mark Ruffalo recente, ele tá fazendo uns papéis, né? O da época de Se Fosse Verdade. De pobres criaturas, né? Não, de Se Fosse Verdade. Rogério Montanari. Júlio de Filho, a semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não precisa... A gente só pensa Só se em dinheiro. quer amar, se quer amar, A se gente quer só amar. pensa em dinheiro. Rogério, a gente Eu só penso em dinheiro, mas... Vocês entenderam a muito mensagem, só se entenderam. Quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, entende mais. Olha só, hein? Vamos falar aqui sobre as cinebiografias que deveriam retratar histórias que aconteceram, histórias reais dos seus biografados e preferem passar o pano pra eles. Não é um listão. A gente vai bater um papo sobre esse assunto. É um assunto que sempre permeia as nossas conversas particulares, porque toda vez que sai uma biografia, gente, lá e vem. Lá e vem, e é sempre a desgraça. E esse tema fica lá no Trello e a gente fica assim, será que é agora? Será que é agora? Não, vamos esperar o próximo. A gente espera o próximo. Eu acho que agora já deu. A gente vai falar sobre alguns que funcionaram, alguns que não funcionaram, principalmente falando de músicos, né? De pessoas do mundo da música que acabaram naufragando. A gente sabe que a gente tá na iminência do lançamento da cinebiografia do Michael Jackson, que pode ser um problemaço, né? Tivemos recentemente o lançamento de Better Man, a cinebiografia do Robbie Williams, que acerta tanto que a gente fez um sala VIP sobre ele, patreon.com/RapaduraCast, nosso podcast exclusivo para assinantes. Fizemos uma edição dedicada para o Better Man e esse filmaço sobre a carreira desse cantor britânico aí, que eles decidiram fazer essa biografia colocando o Robbie Williams como um macaco. E faz sentido. Faz Seco. Muito bom, cara. A gente vai falar sobre muitos filmes agora aqui no Rapadura Cast. Aqui é o Rodrigo Osório, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema! Rapadura Cast. Parece algo rotineiro. A gente vai pro cinema e aí pensa lá, cara, vai sair uma biografia de um pátia cantor, de uma grande cantora, de uma banda. E aí a gente chega lá, assiste e fala assim, é isso? Pra que contar essa história, gente? Pra escutar música? Então, muitas vezes contam histórias que a gente já conhece, da maneira que a gente já sabe, então era só pegar a Wikipédia do artista e ler. Perfeito. Né? Então, a maioria delas funciona dessa forma. Outras Resolve vezes pegar... passam um pano pra galera, limpam tanta história que, sabe, fica aquele Bob Esponja limpinho. O que eu sinto, Sica, sabe o que é? É que muitos desses nomes, você pega grandes nomes, você pega Elvis Presley, você pega Bob Marley, você pega Amy Winehouse, você pega o Queen, tô falando de biografias inclusive recentes, né? Que você vai contar a história dessa galera, essa galera ainda ganha muito dinheiro com direitos autorais, né? Porque as músicas continuam tocando, continuam sendo muito sucesso. Às vezes a pessoa morre e fica mais sucesso ainda. Eu lembro que o Michael Jackson ele já era enorme, mas ele já não era tipo a crista da onda quando ele morreu. E aí voltou com tudo. O Michael Jackson esgotou todos os discos em todos os lugares, todos os produtos dele. Ou seja, as pessoas capitalizam muito com os grandes sucessos. E aí eles pensam o seguinte, cara, a gente vai contar uma história que fala mal desse artista, que mancha parte da história desse artista, que muitas dessas histórias ficaram escondidas em tabloides da época e nem chegaram à internet. Por que a gente vai falar mal deles se a família que
a família do biografado ou da biografada tá viva e ainda recebendo a grana, se falar mal, não vai ganhar tanta grana assim. Então fala assim, não, tem que ser um filme pra higienizar a história desse artista e fazer ele ganhar mais dinheiro. Joga uma sujeirinha aqui ou outra só pra dizer que ainda pra tá dizer lá. Assim, ó, ele não foi tão, né? Porque às vezes um bad boy, um negócio, ele chama atenção também, né? Mas eu acho essa ideia esdrúxula, porque eu acredito que quanto mais humanizado for o biografado, perfeito, mais você vai conseguir comprar essa história dele e mais você vai admirar essa pessoa. Mas, Rogério, porque você vai entender que são pessoas que, assim como nós, têm os seus defeitos, passaram por problemas e conseguiram, ainda assim, trazer toda essa arte pro mundo, sabe? Mas, peraí, Rogério, se bota no lugar do comercial, certo? É péssimo isso. Você se colocar nesse papel eu não preciso nem me colocar, né? Já sou esse. A gente tá vivendo uma época onde cancelamento existe. Cancelamento pós-mortem também existe. Mas, e tem um negócio, Cicas, cancelamento, às vezes, vem demais. Mas assim, ninguém tá falando de fazer um filme que seja difamatório. O que a gente tá falando aqui é que nem, por exemplo, quando o Scorsese fez lá do Lobo de Wall Street, que ele fez a biografia do cara e ele fez o cara loucaço e tal. Aquilo nem prejudicou a carreira do cara, né? Porque como ele virou um coach, o pessoal foi atrás dos cursos dele. Então, assim, eu acho que essa ideia de querer endeusar essas figuras, e eu acho que não tem como, principalmente hoje em dia, a gente não falar sobre essa biografia, não usar como o símbolo máximo o Bohemian Rhapsody. Sim, que Queen. É um dos filmes... Filme do Queen. Que é o filme do Queen, que é um filme que tem uma bilheteria monstruosa. Quase 1 bilhão. Que é o filme mais chapa branca. Foi lançado em 2 versões, inclusive, né, Rogério? Teve a versão sing-along, pro pessoal cantar as músicas juntos. Daí você já tira quão chapa branca esse filme foi. Eu acho que antes da gente falar do filme do Queen, Rogério, acho que a gente pode explicar o termo chapa branca, porque tem muita gente que não entende da onde vem, né? Isso vem de muito tempo atrás, quando os carros dos oficiais do governo, eles tinham a cor branca. Então, a imprensa que ia falar dos órgãos governamentais, né, dos órgãos públicos, dos próprios políticos, que passassem pano pros políticos, era conhecido no meio comum do jornalismo como uma imprensa chapa branca, ou seja, uma imprensa que defende os chapa branca, que são os carros que têm as placas brancas dos órgãos governamentais. E aí esse termo chapa branca se tornou quando a gente quer referenciar, tipo assim, eu vou contar a história de fulano, e aí o fulano fez um monte de merda, eu conto as coisas boas, uma coisinha ali, só pra não dizer que eu não contei e tudo mais. E aí, quando você não tem um compromisso com a verdade, com a história, com o que aconteceu de verdade ali, né? De verídico, né? Mas é por isso que é chamado de chapa branca, né? Tem um ponto aqui, galera. Um filme, ele não tem uma obrigação de ser um retrato histórico. Mas o fato é que a nossa memória... Cara, tem um ditado muito antigo que diz o seguinte: quando a lenda for mais interessante que o fato, publique a lenda. E quando você lança um filme sobre determinado assunto e ele se torna mais famoso do que o assunto original, existe uma tendência maior das pessoas acreditarem mais no filme do que na história. Não, as pessoas têm o filme, principalmente quando tem uma biografia, uma cinebiografia ou em livro mesmo, as pessoas, mesmo que sejam não autorizadas, as pessoas tendem a acreditar que a vida dessa pessoa é aquele livro lá, ou é aquele filme. Muita gente, inclusive, tem um debate político bizarro na internet de uns anos atrás, que estavam falando, não sei o que, aí falaram do Hamilton. Do Hamilton lá da política norte-americana. Hamilton. E aí, uma certa pessoa pegou e falou assim, não, porque o Hamilton, ele fez isso. Aí o outro que conhecia a vida dela falou, mas como assim? De onde que você tirou isso? Aí ela pegou e falou assim, do filme, do musical do Hamilton. Ela tava usando o musical do Hamilton como se fosse fato histórico. Mas muita gente faz isso. Muita gente, quando vê aquele baseado em história real, inspirado em história real, ou, por exemplo, normalmente essas cinebiografias, elas nem têm baseado em história real, porque as pessoas já deduzem que é história real. Cara, só que as pessoas não podem esquecer do lúdico, gente. A gente tá falando de um filme. O filme ele tem que funcionar
mais do que contar a história real de tudo, sabe? Porque, por exemplo, quando a gente assistiu o Rocketman, o filme lá do Elton John, não tinha aquelas coisas dele, né, flutuando e não sei o que, ele debaixo d'água e aquela coisa... Aquilo ali é tudo uma metáfora pra imaginação, pra como que ele tava se sentindo e tudo, sabe? Outra coisa, um filme ele tem 2 horas pra contar uma história, certo? Geralmente. Vamos colocar uma média de 2 horas pra contar uma história. Pra você enfiar uma vida inteira de uma pessoa em 2 horas... Impossível. É complicado. A gente teve agora, recentemente, aqui no Brasil, o Vitória, estrelado pela Fernanda Montenegro. Sim. Que é baseado em uma história real. Só que, como só foi se conhecer um pouco mais sobre a pessoa real, quando o filme já tava em pós, cara, eles colocaram, olha, esse filme foi livremente baseado. É uma adaptação livre. Existe a questão da adaptação livre, existe a questão do baseado em uma história, etc, etc. Existem romantizações, existem liberdades poéticas, liberdades artísticas, criativas que precisam ser tomadas para você encaixar uma história dentro de um filme com um arco de 2 horas. Perfeito. Beleza. Mas também existem outras coisas que você não pode falsear. Que se você colocar isso, você vai estar traindo a própria história do biografado. Ou então você vai estar adicionando ou tirando coisas que fazem parte da tessitura de que aquele biografado é. Vou dar aqui um exemplo extremo, certo? Quase Famosos. Quase Famosos é muito baseado nas experiências do próprio Cameron Crowe. Sim. Quando ele era um jovem trabalhando para Rolling Stone, quando ele fez uma reportagem do Led Zeppelin, etc, etc. Mas o Cameron Crowe, ele não pegou aquelas experiências ipsiliter, ele criou uma banda específica pro filme, criou o Stillwater para servir como, entre aspas, um Led Zeppelin. Ele criou toda aquela coisa do personagem do Billy Kubrick gritando I'm a Golden God! Aconteceram com o Robert Plant. Sim. Mas... Tem o negócio da piscina. Não, era Led Zeppelin, era o Lynyrd Skynyrd e o Allman Brothers, eu acho. Allman Brothers. É. Ele pegou tudo, misturou e fez uma história. Ele disse, olha, pra contar melhor essa história, pra conseguir contar melhor a minha própria história, eu tenho que me distanciar aqui, eu tenho que colocar isso aqui de uma forma fictícia e pronto. Você pode fazer ele queria isso. contar aquelas histórias, coisa que ele, de repente, pedindo autorização lá pras bandas, ele não teria. Nem ia ser o Led Zeppelin, né? por exemplo, é conhecidíssimo como uma banda que, pra liberar uma música pro filme... Não permite quase nada, né? Pra liberar uma música pro filme, tem que pedir. Absurdamente. Eu lembro que no próprio Quase Famosos, tem uma cena que ele queria usar a música do Led Zeppelin, queria usar Starway to Heaven, pra parte onde o menino convence a mãe dela deixar um adolescente participar de uma turnê de uma banda, sabe? Nos anos 70! Né? Cheio de droga, cheio de mulher, cheio de tudo e tal. E ele coloca a música pra ela, e ela, quando ela escuta a música, ela fala, tá bom. Tipo, ela libera. Seria uma cena linda. Porém, o Led Zeppelin não liberou a música. E aí essa cena ficou nas cenas cortadas. Que aí o Cameron Crowe fez quando saiu em DVD, né, em mídia digital, ele fez questão de deixar a cena e falar assim, no momento que, tipo, eu mandar, você clica no Starway to Heaven, então você pode escutar o que ela tá escutando enquanto ele brincou eles estão... um pouco com esse conceito colocando Tommy. Coloque Tommy, acenda uma vela e você vai ver seu futuro inteiro. Ele brincou um pouco com esse conceito. Mas o fato é, cara, o Led Zeppelin, eu assisti um documentário deles agora, eles não deixam ninguém contar a história deles, senão eles mesmos. Eles estão certos. Eles não estão errados nesse ponto. Tanto que eles usaram isso no próprio documentário, né? Disse assim, o filme autorizado pelo Led Zeppelin, o filme permitido. Até mesmo o John Bonham, que Deus o tenha, né? Eles deram um jeito de colocar entrevistas dele pra ele mesmo contar as histórias dele. Eles não deixam que outras pessoas contem. E direito deles, estão certos. É melhor isso do que liberar um filme que, olha, você não fala mal de mim, hein? Isso não, isso aqui não. Tira. Tipo o filme do Elvis lá da Sofia Coppola, né? Que era o Priscila e Elvis. Aí não pode usar nenhuma música do Elvis. Mas no Priscila, eles mergulham na complexidade daquele relacionamento que era um relacionamento no mínimo problemático. Quiçá até criminoso em alguns estados. Sim. Então, existia uma diferença de poder, uma diferença de idade, de experiências, tudo aquilo ali, que o filme do Elvis, cara, ele passou por cima porque não era o foco dele. O foco do Priscila era, de fato, no relacionamento dos dois e no que aquilo ocasionou pra própria Priscilla Presley. Eu acho que é interessante fazer uma comparação dos dois filmes. O filme do Elvis, o último aí do Baz Luhrmann,
Cheio de liberdade também, né? Cheio de liberdade. Quando eu saí do filme, eu saí impactadíssimo. Falei, liguei até pra eles aí, mandei mensagem. Meu Deus, filmaço, tal, não sei o quê. Porque é um filme feito para isso. Fizemos podcast, inclusive, dele, né? Só que, passados 30 minutos do filme... Passado o espetáculo, né? Passado o impacto do espetáculo. Passado, talvez, a segunda assistida, coisa do gênero, você começa a perceber que é um filme bem chapa branca do Elvis. Bem chapa branca. Porque ele transforma todos os defeitos do Elvis em coisas criadas por alguém. Sim, a consequência do empresário, né? Exato. Então, ou é a mãe, ou é principalmente o empresário, né? O empresário, o gênio do mal. Como se o Elvis não fosse um adulto de 40 anos vendo o que estava acontecendo com a carreira dele. Não, ele glamoriza até o roubo musical que o Elvis fez de diversas pessoas, né? Que ele ia pros lugares e via a galera tocando, ele, opa, eu vou tocar também. E aí ele tocava, as pessoas amavam. E ele, por ser branco, ele tinha acesso a lugares que os artistas negros não tinham e fazia muito sucesso com isso. Ainda assim, gosto bastante do filme, tá? Então, eu acho que como filme, como um espetáculo, tudo bem, mas como uma cinebiografia, já não funciona. Pra mim, já não funciona mais, porque... Realmente, você começa a ver tanto a relação dele com a própria Priscila, que é o que acontece no filme da Coppola. Sim. Que é o outro lado da... Peraí, não era tão bonito assim, entendeu? A própria Priscila além de ser Presley... o outro lado, é um foco diferente. É um ponto de vista diferente de uma mesma, entre aspas, de uma mesma história. Não, e a própria Priscila Presley, ela falou em entrevistas, na época do filme do Elvis, o coronel lá, Coronel Tom Parker. Tom Parker, ele era um cara que tava sempre sentado à mesa, jantando com todo mundo. E ali no filme ele é um vilão que ele anda pelos corredores tramando. E a própria Priscila fala, não, cara, a gente... tava o tempo todo trocando ideia com ele aí. Ela falou uma coisa que ela falou que sentia que existia uma tristeza no Elvis dele não poder tocar fora dos Estados Unidos, né? Porque o Coronel Parker não queria deixar. O cara nunca fez um show fora dos Estados Unidos. Que loucura. Mas você acha que um cara que, com 30, 40 anos, que tem uma carreira consolidada, em algum momento, se ele quisesse mesmo, ele poderia ter chegado e falar, é o seguinte, nós vamos e acabou. Mas o filme tira essa responsabilidade dele como se ele tivesse de mãos atadas o tempo todo, entendeu? O que, se você for pensar bem, né, é bem... E aí, cara, você conhece histórias do Elvis muito loucas. Tem um filme que é incrível, que é o Elvis e Nixon? Elvis e Nixon. Que é um dia que ele foi na Casa Branca e ele levou um revólver pro Nixon. Imagina isso. Tu entra na Casa Branca com um revólver, dá pro Nixon e fala assim, beleza, agora eu quero ser um agente da CIA. Contra o comunismo. E aí o Nixon... Cara, o que eu vou fazer com esse filho da puta agora, mano? Eu não posso botar esse cara pra fora porque essa imprensa come meu fígado. Aí ele vai... Então, você vai ser um agente especial da CIA. Tipo, nada, sabe? Sabe quando você pega o papel... o papel do cardápio, aí você vira o outro lado e escreve alguma coisa na mão? É assim? Que nem criança, sabe? É que nem criança, olha. Não, você agora é um super agente especial, é isso, cara, mas... Mas, voltando pro filme do Queen, que o Rogério puxou ali no começo, o filme do Queen é um claro exemplo disso tudo, porque o Freddie Mercury tem diversas histórias, existem livros sobre as histórias do Freddie Mercury. O filme, ele tenta dar uma suavizada nas coisas do Fred e coloca... o Freddie Mercury como sendo o único do Queen que era o errado. Tipo assim, a banda toda era tudo bando de santo. Por quê? Estão todos vivos, casados, com filhos e etc. Não podemos manchar essa imagem, né? Ainda ganham dinheiro com isso, né? Então... É assim, aliviaram a imagem do... Porque assim, pra mim, tá? Eu acho que a função de uma cinebiografia é fazer, além da gente conhecer um pouco mais sobre esse artista, que a gente pode gostar ou não, vem aí o Better Man do Robbie Williams que você falou lá na abertura, que era um artista que eu mal conhecia e hoje em dia eu considero pacas. Saca lá? Basta assistir um filme que você se transforma e você, caraca, às vezes não conheço assiste... algumas músicas dele, já vi música de novela, aquela música Sexed Up, tocou na novela. Angels. Aí você, ai meu Deus, caraca, eu conheço esse cara, mas não mas assim, sei conhece mais nada assim, dele. conhece tipo, eu vi uma música numa novela. E aí tu vê o filme e fala, caramba, deixa eu ver todos os shows desse cara agora que tem no YouTube aqui. Sabe qual é? No caso do Freddie Mercury, não, e é o que eu tava falando, né? É você conhecer sobre o artista, saber um pouco mais sobre ele, isso é interessante, mas não é obrigatório, como o Siqueiros falou. Mas eu acho que o principal de uma cinebiografia é você tentar entender o artista.
Perfeito. Como ele chegou ali? Por que ele chegou ali? O que moveu ele, sabe? Eu não quero saber como que ele compôs uma música. Aí um começou a bater o pé, aí o outro começou a bater o pé, aí o outro começou, compomos uma música. Sabe? Isso é ridículo. Cara, nesse sentido, eu vou dizer aqui uma coisa. Dois Filhos de Francisco é um filme infinitamente melhor do que Bohemian Rhapsody. Não, Dois Filhos de Francisco é um filme que é daqueles de top. Cara, Dois Filhos de Francisco é demais. É um dos clássicos do cinema nacional. Sucesso demais. E entendeu o sentido de você contar uma história. O filme, gente, ele não tem que contar a verdade. Ele tem que ser bom. Tem que funcionar como filme. Você tem que comprar aquela história. E se pra você comprar a história você tem que inventar coisas, invente, rapaz. Mas conte histórias boas. E não deixe os grandes momentos que a gente conhece desses artistas de fora, né? Seja um pouco fiel à alma do artista. Exato. Cara, exato. O grande problema com o Bohemian Rhapsody é que ele é um filme extremamente quadrado. Cara, o Freddie Mercury teria odiado. Sim, eu sempre penso isso. Se ele penso sentasse pra assistir Bohemian Rhapsody, ele teria odiado aquele filme. O bom que eu gosto, por exemplo, do Rocketman, da história do Elton John, é que ele deu consentimento pra tudo. Tipo assim, vai, coloca. Não, ele deu uma segurada em algumas coisas, assim. Mas eu acho que ele é um filme bem corajoso de mostrar coisas ali da vida do Elton John que realmente foram muito problemáticas pra ele. Sim. E pro entorno dele. Ele eu quando criança, ele com a família dele, são coisas delicadas, né? E eu gosto da maneira que o filme trabalha, que é assim, não precisamos mostrar como ele compôs a música X. Vamos colocar a história dessa música como parte da vida dele. Tipo o Tiny Dancer, né? Quando ele canta lá o Tiny Dancer, é num momento bem específico ali da história. E aí você conta a história através da música, né? Porque esses filmes que usam a música dos... quando a gente vai assistir um filme de um cantor, de uma cantora, ou de uma banda, você espera o quê? Ouvir as músicas dessas pessoas durante o filme, né? Por favor. E aí, eles não se transformam em musicais, né? Eles são filmes com músicas, né? Que são cantadas. Alguns são musicais mesmo, né? Alguns são musicais, mas quando você utiliza as músicas dos cantores e das cantoras, dos músicos, você dá um tom até de show. Menos de musical e mais de show, sabe assim? Esse do Elton John que você tá falando, ele é um desses que é um musical mesmo, né? Porque existem os momentos musicais do filme que não necessariamente estão em shows, né? Então eles estão acontecendo ali durante e aí o diretor utiliza as letras das músicas pra contar certas partes da história do Eles são parte da história, né? Isso, tem alguns momentos que eles tentam justificar com o uso de entorpecentes por parte do Elton John. Ele tá vendo aquilo, e tem outros que são realmente liberdade poética. Tem uma coisa que o filme faz, inclusive, que eu gosto muito, que é o fato de que ele entra na sessão de terapia, em grupo, com o figurino completo, e ele vai tirando esse figurino durante o filme. Durante o filme, ele vai passando pela sessão de terapia, e esse figurino, ele vai se despindo desse figurino passo a passo, até chegar no Elton, não no porque Elton ele entra pessoa, não no artista. Exato, ele entra como artista e ele sai como pessoa, né? Sai como um ser humano. Mas, por exemplo, que é o que a gente não tem acesso. Eu assisti um filme recentemente, não foi, eu pensava que o Better Man tinha sido o último filme que eu tinha visto nas últimas semanas, mas eu assisti um completo desconhecido, né? A história do Bob Dylan. E aí ele é o exemplar do filme que poderia ser muito mais, e ele é só comum, ele sabe? Ele não é nada. Por que você quer ver essa história do Bob Dylan ali? Que não é Ele nada faz um demais, recorte sabe? ele faz um recorte muito específico de um período da história do Bob Dylan, até porque ele é baseado num livro chamado Dylan Goes Electric, que é justamente toda a questão do Bob Dylan entrando no folk, utilizando instrumentos eletrônicos. Mas eu gosto do filme. Cara, mas imagina só, pra mim a parte mais humana no filme e a pessoa melhor retratada ali é a Joan Baez. Mas eu acho que nem ela. O filme não é nem dela, Sicas, olha só. Esse é o ponto, Jura. Então, mas olha só, é o que eu tava falando assim. O que eu gosto de uma biografia, uma cinebiografia? Principalmente de um artista musical. Conhecer mais sobre ele. Eu conheci mais sobre ele, sobre Bob Dylan, nesse filme? Não. Chama um completo desconhecido, inclusive, porque ele faz questão absoluta de não buscar absolutamente nada da vida do Bob Dylan. Então você... Do jeito que ele entra, ele sai e você não sabe nada sobre ele. Um moleque
Não dá nem pra dizer que ele é mimado, mas ele é um bom músico, ele não larga do violão o tempo todo. Eu conheci muita gente assim na minha vida. É uma pessoa que ficava com o violão o dia inteiro, assim, conversando contigo e ficava... Eu conheci muita gente assim, e realmente tem gente que a música, ela é tão forte na vida dela que ela não consegue largar um minuto. Então o tempo todo ela tá falando sobre Big Brother, mas aqui tá um tocando, sabe? Então o Bob Dylan era essa pessoa, ok? Mas o que moveu ele a ir lá conhecer o grande rei do folk lá que tava enfermo lá naquela cama, você não sabe. O que fez ele ele foi abraçado ali pela galera do folk e tudo mais, né? Por esses artistas, esses shows, né? O folk é a música folclórica americana, e aí é mais aquela coisa do violão das letras de... É basicamente a história de um menino se revoltando contra os seus pais, porque, sim, o personagem do Edward Norton e a esposa dele são basicamente os pais do Bob Dylan. E são super gente fina, os caras legal pra caramba, não fizeram merda nenhuma. Você vê como é bem chapa branca, né? Eles são perfeitos. A família de literalmente, eles são a família de margarina, porque tem uma cena que eles vão tomar café da manhã. Todo mundo lá no pão na margarina e o Bob Dylan lá com aquela cara, sabe? Aí, beleza, ele se revolta com o sistema. Por quê? Não sei. O filme não conta. O filme não fala. É um filme sobre nada. Se você... Cara, e aí você vê esse filme ser indicado a vários Oscars. Não faz o menor sentido, cara. Porque... E o diretor desse filme, o Mangold, ele dirigiu... Ele dirigiu o Logan, mas ele dirigiu o Johnny June. Walk the Line, exatamente. Que é quase um crossover. Tem quase um crossover dentro do filme. Que é uma biografia... Ainda aparece o Johnny Cash lá, né? Então, e que é uma biografia muito boa. Não sei se a sensação que eu tenho é a de que artistas que estão vivos são melhor biografados do que os que já morreram. O Bob Dylan não morreu ainda, mas ele não fala com ninguém. Vocês vão fazer um filme sobre mim? Tá, só me paga. É basicamente isso que ele fala, né? Cara, ele não recebeu o Nobel dele! O Mick Jagger no Oscar falou assim, eles chamaram o Bob Dylan, mas ele não quis vir, aí eu vim no lugar. Porque ele não fala, então eles devem ter perguntado pra ele assim, nós vamos fazer um filme sobre você. Ele falou, tá bom, paga aí não sei quantos milhões e tá bom, é isso que eu quero. E porque ele não fala sobre isso, então é como se ele tivesse morto, digamos assim. E essas biografias, por exemplo, o Johnny Cash tava vivo quando fizeram a biografia dele. E é bem bom, né, o Johnny Jr. Bem bom. E ele entrega os defeitos dele, ele não vilaniza ninguém. Ele ainda tem uma... Eu ainda tenho uma vilanização, principalmente da esposa dele, que eu acho meio cagada, assim. Não é vilanização. Cara, eu acho a June tão vilanizada quanto a Skyler em Breaking Bad, Vilanizar de forma errada, né? Porque o cara é um filho da puta, essa é a verdade. Ele é um filho da puta, mas eu acho que principalmente a esposa dele. Porra, a esposa dele se fudeu na mão dele, cara. Se fudeu. E ela é meio vilãzinha do filme, assim. A atriz que interpreta ela meio assim. A Reese Witherspoon, né? Cara, não é a Reese, é a June. A primeira esposa dele. A June Carter, né? Eu tô ligado. Não, eu tô falando da primeira esposa dele, que ele casou quando ele tava fudido. Ela casou com ele quando ele tava fudido. Ele foi pra guerra, voltou. É verdade. Ela teve um monte de filho com ele. Meu, e ele, tocou foda-se pra ela. É a Jennifer Godwin, que faz a Vivian Cash. Sabe quem passa por essa mesma coisa? A Christian Milioti lá no próprio Lobo de Wall Street. Porque o Leonardo DiCaprio, ele é um filho da puta tão carismático que você quer ver ele fazendo essas porra-louquices dele. E você eu nem lembro dela no filme, pra ter noção. Nem eu também. Eu lembro da Margot Robbie, Da Margot Robbie eu sei porque você lembra. Todo mundo lembra da Margot Robbie. Porque essa cena é inesquecível, pelo amor de Deus, né? Mas tem essas biografias que dão uma vilanizada em alguns personagens, assim, como se ela, por exemplo, a esposa do Johnny Cash fosse o grande entrave pra ele ter esse grande romance da vida dele. Ok, o amor da vida dele foi a June Carter, foi a pessoa que foi com ele o resto da vida, trabalhou com ele o resto da vida. O que não faleceram em pouquíssimos meses de diferença, o que demonstra realmente o quão era um casal que tava intimamente ligado de todas as formas possíveis e tudo mais. Mas a menina é uma coitada. E ela, no filme, ela é meio retratada como essa birrentinha que, sabe, que meio que tá atrapalhando. Mas assim. O pior que isso é muito comum nas boas e más cinebiografias. Nas boas e más, você sempre tem aquela figura que é a figura, entre aspas, do bom senso contra esse artista que tá querendo ir contra o mundo, sabe? É a figura do bom senso.
Mas normalmente ela é tida como a vilã os vilões do filme, né? Porque eles estão boicotando a chegada desse artista. Mas mesmo assim, a do Johnny Cash é incrível porque ela, primeiro, te apresenta coisas que você não sabia sobre o artista. Traz qual é a motivação pra ele ser do jeito que ele é, a perda do irmão, que é extremamente traumática, que o pai dele nunca aceitou, então é meio que tem o filho como esse filho que deveria ter sido você. E ao mesmo tempo, também não vilaniza 100%, porque tem uma hora que o pai dele fala, cara, você vive falando de mim, mas você tem tudo e você tá jogando tudo fora, né? E aí no final tem essa, peraí, será que as coisas eram dessa forma e tal? O próprio tratamento dele com a June, ele achava que ele só podia, pega a June aí, já era, traz aqui, e é pra gente. Não, a June não, ela fala, peraí, eu não sou essa pessoa. Aquele filme I Wanna Dance With Somebody, a história de Whitney Houston, que saiu não tem muito tempo aí. Chapa desse aí é dessa cor aqui, assim. Cara, é inacreditável, porque a Whitney Houston tem uma história inacreditável. O problema das cinebiografias é acharem que, se você colocar a parte da música mais famosa sendo cantada, ou das músicas mais famosas sendo cantadas, é o suficiente pro filme agradar as pessoas. Mas às vezes acontece isso, Júlio. Eles colocam essa cobertura Existe um momento. Bolo, e o bolo é inexistente. Existe um momento, que é o Bohemian Rhapsody, que é aquele show final, que a gente viu um filme pavoroso, aí chega no final, tem aquele showzaço e tu... Caraca, que coisa maravilhosa, não sei o quê. Sabe que foi que teve isso recentemente? O filme do Bob Marley, One Love. O cara acha que se tocar algumas músicas famosas do Bob Marley era o suficiente pra segurar esse filme, que é horrível, sabe? Esse filme do Bob Marley é horrível. Porque você tem um dos maiores nomes da música, o pai do reggae, basicamente, né? O cara se tornou... Pai não, o rei do reggae, né? Ele é o rei, ele é o líder máximo. A maior representação. Eu tô aqui com a camisa, ó. Não existe, cara. Uma grife, mano, Bob Marley. Eu acho que não existe você pensar em reggae e não pensar em Bob Marley, você pensar em rock e não pensar em Elvis, você pensar em pop e não pensar em Michael Jackson. Tava falando ontem pra minha filha. São pilares. Existem pessoas... A gente tava escutando My Way cantada pelo Elvis ontem. Original, né? Lá naquele show que ele fez no Havaí. Foi o primeiro show televisionado pra todo o mundo via satélite e tal. Aí só... Cara, uma menina de 15 anos que, sabe, ela ouve outras coisas, ela, né, não é a mesma coisa. Aí ela assiste aquilo e fica com a boca aberta, porque não tem nada igual. Aí vem gente falar que as pessoas são... não existe ninguém insubstituível. Vírgula. Muitas aspas aí, porque tem pessoas que são totalmente insubstituíveis, cara. Elvis, Michael Jackson, Bob Marley, vai me desculpar. Insubstituíveis. Ninguém nunca Frank chegou Sinatra. perto. Pô, a Nina Simone, né, caramba? A Nina Simone, que é um dos maiores nomes da música mundial, teve um filme pavoroso. O filme da Zoe Saldanha é horrível, horrível. Não, como é que você conceitualmente, começa com blackface. Como é que você pega um dos maiores nomes da música da história? Cara, Nina Simone não é qualquer coisa, sabe? Um dos maiores nomes da música da história. Passou o pão que o diabo amassou, historicamente, com racismo, com perseguições, e ela enfrentando, e ela era chamada de raivosa, porque ela cantava com raiva, porque tava todo mundo perturbando ela, né? Perseguindo ela. E aí você faz um filme pavoroso como aquele. E me entristece, porque... Pensa aí como é que você chega lá pra um produtor ou pra um estúdio e fala assim, ó, tem aqui um roteiro sobre a Nina Simone, o cara. Caraca! Fechou. Quanto você precisa? Bilhões, quanto você precisa? Vai bombar, vai dar certo demais. E aí você vê o produto final e minha nossa senhora, sabe? Assim, eu acho que existe uma preguiça de contar determinadas coisas, de mexer em determinados vesperos, que aí... quando você vai fazer esse roteiro, talvez na ideia inicial ele quisesse contar um monte de outras coisas, mas aí o roteiro passa por quem? Pela aprovação da família. Por quê? Quando você vai fazer uma biografia de um músico que já morreu, os direitos estão com a família. Uhum. E a família precisa aprovar. Nos Estados Unidos, para você fazer biografia, você é livre para fazer qualquer biografia. Porém, se você tiver que usar coisas de direito autoral, como por exemplo músicas, você tem que ter autorização, né? Além de pagar, você tem que ter autorização. E normalmente eles não autorizam. Então por isso que normalmente existem biografias de quê? Celebridades,
que aí não precisa nada de direito autoral, né? Você só simplesmente conta a história, não tem que colocar música, mas se for de cantor, de cantora, de banda, você precisa passar pelo crivo da família. E aí a família fala assim, isso daqui, essa parte aqui que tu tá contando e que aconteceu isso, e que a família brigou e proibiu, e que o pai foi responsável por isso daqui, mas eu não quero que seja pelo pai. É já história, viu sabe o de ponto quê? que você quer chegar, Jurandir Filho? Do filme da Amy Winehouse. O filme da Amy Winehouse, o Back to Black, é exatamente assim. O pai é produtor do filme. E o pai é um dos maiores vagabundos desse negócio, caralho. Pelo amor de Deus. Essa é uma questão interessante de falar, que é o seguinte. Quando essas biografias, elas saem pouco tempo depois de grandes documentários sobre essas pessoas. A Amy teve uns 3 ótimos documentários sobre ela. Sim. 3, mas o M em si, que ganhou o Oscar e tudo Excelente, mais, o M. é maravilhoso e mostra realmente a decadência de uma pessoa extremamente talentosa. Só que dentro dela, ela tinha outras coisas. Ela já tinha dentro de casa esse pai que talvez não fosse abusivo no sentido violento da palavra, físico da palavra. Mas ele obrigava ela a fazer coisas, né? Levava ela pra fazer Ele era um parasita. Shows sem ela sem ter condições nenhuma, né? Não, físicas. no começo de carreira, né? Ele levou pra fazer 300 milhões de audição em vários lugares. Ele fez a carreira dela. Não, mas no final da carreira é pior, porque, cara, vocês lembram do Rock in Rio Lisboa? A situação que ela tava? Não, ela ele tava sem tirou, condições ali, isso tá no documentário, ele tirou ela da casa de repouso que ela tava num rehab, ela aceitou pra um rehab, né, coisa que aquela música que ela já fez, que era engraçadinha quanto a isso, né, e ela tá chamando quem? O pai, porque o pai era o cara que tirava ela desses lugares. Por que o pai tirava ela desses lugares? Pra poder ganhar dinheiro, não é porque ele gostava dela, porque se ele gostasse dela, ele deixava ela nesses lugares, entendeu? Ele incentivaria ela a ficar lá. Ele tirou, no documentário é explícito, ele foi até lá, fretou um helicóptero, tirou a menina de lá e botou ela pra fazer show, cara. A gente viu isso acontecendo, a gente tava vendo. Cara, a imagem que me vem na cabeça quando eu penso na Amy Winehouse é quando ela ganhou o Grammy e ela tava na banda ainda, ela tava cantando e, tipo, ela tinha acabado de performar, anunciaram que ela tinha ganhado o Grammy e ela ficou com uma cara de surpresa. Sim. Foi um momento tão doce, sabe? Foi um momento tão singelo que, pra mim, a Amy ficou eternizada naquele momento, sabe? Escolheram uma ótima atriz pra interpretar a Amy, muito parecida com ela. Parecida, né? Mas... A caracterização tá ótima, mas o que não tá ótimo? Porque foi um filme feito pra passar pano pro Blake e pro pai dela. Sim, pra inocentá-los, né? É um abuso, é um absurdo, né? Como se tudo tivesse partido dela e ela... É um abuso pós-mortem. Não, eu, por exemplo, quando eu fui assistir o Back to Black, eu quero que eu tinha na cabeça, cara, eu vou conhecer um pouco desse amor que ela tinha pelo jazz, sabe? Ela amava jazz. Ela amava o Tony Bennett, né? Você tem lampejos de coisas e não aprofunda. Você... a parte dos vícios dela, como é que isso tudo aconteceu. Eles tentam suavizar demais também essas histórias. Você não sabe das origens mesmo da Amy Winehouse. Porque acho que quando a gente quer ver uma história de biografado, a gente quer saber assim, como é que essa pessoa, que é uma grande estrela, chegou ali. Pelo menos eu acho. Você pega um recorte da sua história. Como era a sua infância, como foi você crescendo, como foi você... os perrengues que você passou, os problemas, as coisas boas, ou vai e vem a montanha-russa que é a vida, né? E aí quando você começa a tirar capítulos pra suavizar a história, pra dizer assim, não aconteceu quase nada, que a nossa família era perfeita e tudo. E aí a imperfeição é uma coisinha ali, né, que não faz tanta diferença. É muito triste. E é por isso que os documentários, eles fazem um trabalho muito melhor do que as biografias, né? Os documentários, eles normalmente contam utilizando fatos, né? Fatos, matéria de jornal, pessoas que estavam envolvidas. Mas né? é que não necessariamente eles precisam ser entretenimento, né? E aí você consegue passar sem as músicas, você consegue fazer sem existir nenhum entrave quanto a isso, né? E até porque documentário, se eu não me engano, também tem uma regra que você consegue usar o fair use lá de alguma forma, então... Alguns documentários têm as músicas, se não me engano, o M tem alguma... Não tem grandes cenas, mas se não me engano tem alguma coisa de música e tal. E aí você consegue realmente fazer um filme sobre a pessoa e tal. Mas as biografias, elas não necessariamente tem que ser esses documentários.
Mas o da Nina Simone, eu lembrei disso porque eu lembrei do da Nina Simone. Tem um documentário da Nina Simone que é fabuloso e que mostra que ela era uma cantora maravilhosa, excelente, que se sentia usada pelos Estados Unidos como propaganda política, principalmente para a África. É o What Happened Nina Simone, né? Isso, que tem na Netflix, né? Ela é utilizada como propaganda na África e também para a população negra dentro dos Estados Unidos, como se, olha, tá tudo bem aqui e tal. E ela ia lá e metia canção de protesto. Mas ao mesmo tempo, ela como pessoa tinha vários problemas. Ela era abusiva com a filha dela, abusiva, batia muito na filha, trazia vários castigos e tal. E essa filha vem e fala. Então, você tem várias dimensões da Nina. Como que ela chegou? E aí tem como ela chegou ali, o que aconteceu, onde ela se inspirou. Aí vem esse filme da Zoe Saldanha, e aí quando tu assiste, isso é um desserviço, é total desserviço. Só que o que eles apostam é que as pessoas não vão ter assistido o documentário porque muita gente tem preconceito com o documentário. A gente fala que as pessoas têm muito preconceito com animação, com musicais, mas, cara, existe uma parcela gigantesca de pessoas que tem problemas com documentário. Não, documentário. Documentário é chato. É chato. E sendo que documentários, normalmente no Oscar aí, quando eu vou assistir os filmes, os documentários acabam sendo alguns dos melhores filmes de todos. Sim. Entende? E são as maiores porradas que vem pra gente são documentários. Tem um filme nacional que padece muito desse mesmo pecado que o filme da Nina Simone, que pra mim é o Meu Nome é Gal, da Gal Costa. Que é um filme que joga uma água gigantesca, dilui a história da Gal, e ela acaba sendo uma das coisas menos interessantes do filme, sabe? Tem uma hora que meu Deus, tem uma hora que o Caetano Veloso, a versão do filme do Caetano Veloso, sequestra o filme. E ela tira toda a agência da Gal. É surreal isso. Mas isso se enquadra em várias dessas biografias, tipo a própria da Elis Regina, né? Não, a da Elis Regina tem uma história que é muito boa. Não sei se vai ficar ou não, mas aí eu vou contar. Cara, se você pesquisar sobre Elis Regina, você vai saber que ela teve problemas com medicamentos autorizados e com algumas coisas não autorizadas, tá? Sim. É só você pesquisar e ver, não é uma coisa que é escondida, né? Não é um negócio super escondido e tal. E aí, quando a gente foi assistir o filme é extremamente chapa branca. Assim, mas é uma chapa branquice, assim, mas daquelas, assim, de brilhar, assim. E aí, tem os números musicais, mas aí a atriz nem canta, né? Tem aquela questão também que muitas vezes acontece nas cinebiografias, que a artista, ela não chega na voz da pessoa, né? A atriz não chega na voz da artista. Sim. E sejamos sinceros, pouquíssima gente consegue fazer. Na voz da Elis fazer Regina. isso com a Elis. Então eu acho que assim, até existiu um trabalho da atriz de... Ela tá cantando lá em... Só não é captado, mas ela tá cantando, então você vê as veias de quando ela tá cantando. Eu acho que ela faz bem ali, é a Andréa Horta que faz o papel dela. Isso. Eu acho que até faz bem ali os trejeitos, o modo de falar e tudo. Ok. Mas na hora de contar sobre a vida dela, ela era basicamente uma mulher revoltada porque era traída. O filme é sobre isso. Uma mulher que é revoltada porque é traída por um cara que notoriamente era um notívago, boêmio e tudo mais. E eu lembro de ter terminado o filme e ficado com uma coisa na cabeça. Falei, cara, assim, Wikipédia total. Os pontos que eles vão mostrando no filme, eles estão ali separados na Wikipédia. Os caras pegaram a Wikipédia pra fazer o roteiro, sabe? Agora esse momento, agora é o momento que ela criou essa música, agora é o momento que ela cantou com esse cara, agora ela, sabe, até chegar ali no O próprio Cazuza final. tem isso, né? O filme do Cazuza, O Cazuza não para, também. né? Só que o filme do Cazuza, pelo menos, ele é mais antigo, né? Ele é ali na retomada do cinema brasileiro, então eu acho que ali passa. Tem um do Tim Maia que é muito bom, né? O do Que é Tim com o do Maia Babu Santana. O do Tim Maia, ele toca na ferida. Porque não tinha como esconder as coisas do Tim Maia, porque tudo que acontecia de desgraça no Tim Maia era público demais, O né? síndico era muito aberto em relação às desgraças. Era muito aberto os síndicos, né? Exatamente. O Tim Maia gostava de comer, usar drogas e dormir. É basicamente o que ele gostava de fazer. Ele deixava isso muito claro. Não acho que é chapa branca de jeito nenhum. Mostra muito bem realmente esse lado dele mal-humorado, que, maltratava... Irresponsável. Totalmente irresponsável, que maltratava músicos, mandava embora a galera e Mas tudo sabe qual é o maior problema? O maior problema do Brasil com cinebiografias, aí eu vou entrar na área do Siqueira, hein? É o artigo 20 do Código Civil. Esse é o maior problema. Porque
o artigo 20 do Código Civil, ele tem uma definição que é Ampla. de muito tempo atrás. Não, e é muito aberta. É muito aberta que você precisa de autorização das personalidades ou da família para você produzir ou publicar alguma biografia. Ou seja, tudo que é feito baseado em alguém precisa ser autorizado pelas famílias. E isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça, porque lá fora, pelo menos, se o cara quiser fazer uma biografia, ele faz. Tanto que você vê, tem diversas biografias do Elvis, por exemplo. Algumas nem usam música. Mas tem um monte, porque a do Baz Luhrmann tinha as músicas do Elvis, que foi autorizada e, né, suavizou a história e etc. Ó, Juras, deixa eu ler aqui o artigo 20 para o pessoal não ficar perdido, certo? Por favor. Salvo se autorizadas ou necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou utilização de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a responsabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Como nos esquecer da biografia do Roberto Carlos, lembra? Mas é isso. A biografia do Roberto Carlos, por exemplo, que saiu de circulação. Você não encontra em lugar nenhum pra comprar. Vale uma nota hoje em dia. Existe na internet, o PDFzão dele, mas, né, pra vender aí, legalmente não tem. Porque o debate, ele sempre volta, né? Ele some, ele aparece, volta, não sei o quê. E diversos nomes são contra os projetos que tem de liberar as biografias, porque existem diversos projetos pra acabar. Tipo assim, porque é uma passada de pano, né, cara? Você é, tipo... É um negócio que você proíbe a liberdade de expressão. Você não pode falar sobre Mas as assim, pessoas. eu também vejo que, por exemplo, nos Estados Unidos e no Reino Unido, que isso é totalmente liberado, muita gente usa de maneira irresponsável, né? Então tem muita informação que não é correta. Aí você processa, né? Então, aí você processa, às vezes... Normalmente eles não tiram os livros, cara. E o dano já é feito. O livro do Roberto Carlos não tinha nada demais. Mas tinha aí, nada demais. Era só sobre a vida dele. Mas ele... quando você... É uma certa forma de censura, essa lei. Você tá censurando a possibilidade de contar a história de outros pontos de vistas, né? Porque, pensa aí, as biografias que são autorizadas, eles só vão contar o que eles querem, entendeu? Então, assim, eles estão controlando a narrativa, sabe? Eles controlam essa narrativa. E aí não é muito legal. Coloca o sapato no outro pé. Se alguém fosse contar a história da tua vida, tu queria que fosse de uma forma... Contar, mas inclusive, os pontos que tu não quer que... Mas você, como pessoa pública, eu acho que você não deveria ter essa... Vou dar esse exemplo. Você é uma pessoa pública. As coisas que você faz são publicamente... Saem em jornais, saem em todos os lugares. Aí sai um livro, aí você faz uma merda inacreditável e não tem isso no livro. É conveniente, sabe? É conveniente. Se você é uma pessoa pública, a sua história ela se torna pública também. Exceto se você for recluso que nem o Bob Dylan, sabe? Que aí ninguém sabe nada, né? Tem uma discussão gigantesca rolando com o tal do Rafael Spick, eu acho que é o nome dele, em relação aos Trapalhões, que ele tá querendo fazer um documentário muito, muito forte sobre os Trapalhões, e parece que tanto a família, o Didi, Dr. Renato Aragão, meu colega de OAB, Dr. Renato, sua esposa, o Dedé Santana, dão uma segurada pra esse documentário não sair, de fato. Claro, porque vai queimar muito a imagem glamourizada que tem. Inclusive, ele fez agora, recentemente, quantos anos? 80 anos? 90 anos? Não, 90. E aí tiveram várias celebrações, não sei o quê. Mas é isso, é sempre contar a história sobre uma perspectiva. E eu entendo você não querer ver as suas partes ali paias ganhando o mundo, sendo que muitas coisas são de 40, 50 anos atrás e você não quer voltar para essas histórias, a sua cabeça está superada. Aí é porque é uma forma de você reviver certos traumas e etc. Mas quando você pensa na liberdade artística, você sabe que não existe tanta liberdade assim, né? Porque quando você não pode contar essas histórias, inclusive de matérias bem antigas assim, quem é a favor desse artigo 20 aí do Código Civil, tem 3 pessoas que eram publicamente a favor dele. Diz assim, não, a gente tem que autorizar, é a nossa história, só pode sair do jeito que a gente quer. É o Caetano Veloso, o Roberto Carlos e o Chico Buarque. São 3 pessoas que se manifestaram publicamente sobre isso, né? Tem uma outra coisa que meio que é um filhote do artigo 20, que é a questão do direito ao esquecimento, sabe? De pessoas que
fizeram merdas gigantescas no passado, que já passaram pelo sistema, pagaram pelo que fizeram e que querem ser esquecidas, que não querem mais serem chamadas, lembradas. Mas esses aí, como eles têm advogados que não são tão bons quanto os dos artistas, as biografias sobre eles saem que é uma beleza, né? A Suzanne von Richthofen tem 413 livros sobre ela. Eu duvido que ela autorizou qualquer um deles. Que ficou bem famoso, né? Aquele da Pamela Anderson, que ganhou aquela série Pentome. E aí ela ficou muito puta, que falou assim, caraca, retrataram a história meu na zombaria e não contaram a verdadeira história. Aí ela foi lá e fez um documentário. Contando o lado dela. E ela venceu nesse sentido, se você pensar. Porque ela conseguiu contar a história dela. Nem todo mundo vai conseguir, o problema né? O problema é quantas pessoas assistiram a série e quantas pessoas assistiram o documentário dela, né? E viram aquilo como verdade, ela né? meio que deu a volta por cima, fez um filme que bateu na porta dela ser indicada ao Oscar. Sim. Ela tá vindo, inclusive, com um filme dirigido, sabe por quem? Pelo Karim Ainus, cearense. Né? Cara, ou seja, ela conseguiu dar uma revitalizada na carreira dela, ela conseguiu contar o lado dela da história, mas nem todo mundo consegue. Nem todo mundo tem força pra fazer isso. É uma coisa bizarra, porque, como o Júlio falou, você tem toda essa questão de liberdade artística, de você ter uma liberdade de contar a história do jeito que você quer, mas às vezes é a história de outra pessoa, a história de vida dessa pessoa que às vezes quer ser esquecida, que às vezes quer que esse ponto não seja contado. Sim. Existe, de fato, uma tensão entre esses dois pontos que, dependendo do país, você tem um tensionamento mais para um lado ou mais para um outro. Os Estados Unidos, como o Rogério falou, lá é muito mais liberal em relação a isso. Mas você só não consegue tocar na questão do copyright, você não consegue tocar na questão das obras que essa pessoa tem. Exatamente. Que você não pode usar de maneira nenhuma. 10 anos atrás, Cicas, numa Bienal do Rio de Janeiro, o Rui Castro, que é escritor, ele leu um manifesto coletivo que tinha mais de 50 escritores dentro desse manifesto. E aí ele falou o seguinte, ó: um país que só permite a circulação de biografias autorizadas reduz sua historiografia à versão dos protagonistas da vida política, econômica, social e artística. Uma espécie de monopólio da história, típico de regimes totalitários. E aí foi assinado na época pelo Luiz Fernando Veríssimo, pelo Ferreira Goulart, a Rosita Darcy de Oliveira e tudo mais, né? Então, é um ponto, né? Eu acho que é uma discussão importante, né? É uma discussão importante sobre o assunto, né? Fica muito fechado ali no que a família quer que seja dito ou não, né? O negócio do Renato Aragão, até falando sobre uma biografia, que é a biografia do Mussum, que é outra biografia extremamente chapa branca, que tem um ponto interessante, que é a relação dele com a mãe, que seria, em tese, a trama central, né? O fio central, né? O coração do filme, mas que é abandonado lá pela metade e jogado aos cães, totalmente, na minha opinião. Eu acho que, às vezes, os artistas eles se preparam muito para essa parte física, né? No caso, Ailton Graça, ele fez procedimentos até estéticos para poder ficar mais parecido com ele. Não, e a interpretação dele, eu acho que o Ailton Graça entregou uma interpretação fabulosa. Então, aí a interpretação é ótima, mas aí o texto que dão pra ele fazer é um texto que é pobre, principalmente na fase dos Trapalhões, como eles não podiam falar nada, não existia eles atropelam tanta então coisa. Eles começam a colocar ele fazendo sketches, cara. Coisas que você pode ver o cara fazer, sabe, no YouTube. Aí só ele refazendo essas sketches, porque simplesmente não podemos falar do Renato Aragão, não podemos falar muito do Dedé, não podemos falar muito do Zacarias. E fica essa coisa assim, insossa. Na minha opinião, o filme do Mussum, ele insosso, cara. Sabe aquele filme? Um dia ganharemos uma sequência de filmes que vai ser vibe Vingadores dessa galera, tá? Vai ter um filme solo do Renato Aragão, um filme solo do Dedé, um filme solo do Mussum, um filme solo do Zacarias. É o que estão fazendo com os Beatles agora. Eles estão fazendo isso com os Beatles agora, e aí a gente vai ter o filme dos Trapalhões como sendo os Vingadores, assim. Porque eu penso assim, ó. Pensa biografias recentes, tá? No Brasil mesmo aqui. Biografia do Mamonas Assassinas. Um filme terrível, terrível. Não só ele é péssimo, ele é mal feito, e a história, ela consegue ser pior do que as coisas que a gente já viu milhões de vezes, assim. Nem o legal foi o seguinte, os Mamonas, eles tinham tido
um documentário horroroso. E agora tiveram um filme horroroso. Muito pior. Um filme horroroso. O filme é muito pior. O filme é muito pior. E é um filme que vilaniza as esposas. Aliás, pode reparar que é uma prática meio comum. O do Tim Maia vilaniza a menina que ele era apaixonado. É claro, é sempre a culpa Tudo dos na vida outros, dele. né? Aí ele começou a usar droga após a menina. Ele começou a ir lá porque ela usava ele. Então, assim, meu Deus, o grande problema é a menina. No caso dos Mamonas, também, mesma coisa. As meninas que acabaram com a carreira, que fizeram eles quase brigarem, não sei o que, sabe? Mas tem um filme bom que também desvia um pouco das histórias que aconteceram de verdade, que é o filme Nosso Sonho, do Claudinho Bochecha. É um filme que desvia de muitas coisas, que tenta não polemizar demais, mas entrega um filme bom, divertido de assistir, sabe? Com músicas que são muito conhecidas do nosso repertório musical brasileiro. E aí ele funciona como filme, como biografia. Mas até porque a gente tem grandes histórias, que você fica que tem sabendo polêmicas, sobre o né? Que não são muito abordadas ali, né? Não, e a gente saindo um pouco do eixo Estados Unidos, Brasil e Inglaterra, a gente tem na França, por exemplo, o Piaf. La Vie en Rose. La Vie en Rose. A gente tem... ano passado saiu um que eu gostei muito, que foi o Bolero, contando a história da composição de Bolero do Maurice Ravel, que eu pude assistir lá no Festival Varilux de Cinema francês, muito bom também. A França, aliás, é um histórico muito bom de tentar contar as histórias de seus artistas sem passar muito pano. Eu acho que parte da Europa tem esse costume de falar dos seus artistas de uma maneira um pouco mais aberta. Também depende muito, eu acho que depende também muito das famílias. O Piaf realmente é bem incisivo, ele é bem aberto mesmo, né? Ele fala sobre os vícios, ele fala sobre as polêmicas que ela teve e a Marion Cotillard sumiu ali naquele papel. Sumiu! Se transformou na Edith Piaf, com certeza. Eu lembro de na época ficar assistindo os vídeos e falando, meu Deus, como pode? Outro que me impressionou e é meu contemporâneo ali é o filme do Ray Charles, né? O Ray, lá de 2004, lá com o Jamie Foxx, que o Jamie Foxx, ele encarnou o Ray Charles ali, sabe? Inacreditável, sabe? É uma grande história. Filme show total, né? Filme show. Grande filme show. Mas maneiro. Muito bom. Eu gosto também. Gosto bem dele. A gente sempre lembra do La Bamba, né? O La Bamba é um daqueles filmes que conta a história de... Tem muitos estereótipos, né? Ali nos anos 80, né? Você sabe que o La Bamba... O La Bamba é interessante pra você conhecer um artista que mal é falado, né? Mas ele realmente mal era falado na época também. Rich Valens era tipo assim, você... É que ele não era nada, né? Tipo, você nem conhecia ele direito, né? Tipo... Ele era basicamente um One Hit Wonder, era um carinha feinho, sabe? Que não tinha atrativo nenhum e que fez sucesso. Eu acho que o filme tornou... É o tipo de filme, de biografia, que torna o cara maior do que ele é, na verdade. Exatamente. Entendeu? É o contrário da chapa branquice, é aquele cara que... Vamos pegar esse cara pequenininho aqui e transformar ele como se ele fosse o astro que todo mundo perdeu, assim? Eles fazem muito isso, sabe qual filme? Aquele Great Balls of Fire, o filme do Jerry Lee Lewis, que transforma só ele no loucão. E o cara era todo errado. O cara era muito errado. Não, cara, The Doors. Cara, você The pega Doors. o Oliver Stone, que é Do maluco. Jim Morrison. O The Doors é maluco. É louco, mas o The Doors é maluquice mesmo. Não, e aquela coisa, eu acho que é um filme que você pega um diretor cuja alma, de fato, casa com dos artistas que ele tá cuidando. Especialmente do Jim Morrison. Eu sei que normalmente não é o tipo de filme que a galera gosta. Porque a galera gosta dessas coisas, do Wikipedia, de ficar sabendo e tal. Mas é o tipo de filme, de biografia, que me atrai mais, assim, sinceramente. O do The Doors, por exemplo. Que porque tu entra na vida do Jim cara Morrison, ele era... loucão, filoso, pensando na todos vida, eles eram, né? Então era aquela mas coisa... a banda quase não aparece. Autodestrutivo. A banda quase não aparece. Quem aparece mais é o Jim Morrison mesmo e é isso aí. Devia ser Jim Morrison o filme é do Val Kilmer, basicamente. Né? E, cara, tem eu vou fugir aqui um pouco do que a gente tava falando de músicos. Tem um filme que eu adoro, chamado Anti-Herói Americano. American Splendor. É muito bom esse filme. Que é muito bom, que é baseado na vida do Harvey Picker, que é vivido pelo Paul Giamatti, só que tem um detalhe. No filme a gente tem 3 Harvey Pickers diferentes. A gente tem o vivido pelo Paul Giamatti, a gente tem o Harvey Picker da vida real, e a gente tem o Harvey Picker dos quadrinhos, do American Splendor. E os 3 interagem de uma forma muito interessante. É um tipo de cinebiografia que você consegue fazer completamente fora da caixinha, mas completamente fiel ao espírito do artista. Eu acho que quando a estrutura não é muito básica...
é normalmente quando funciona melhor pra mim. E aí, a gente fala muito dos recortes, né? Mas também nem sempre funciona, porque é o que a gente falou agora do Bob Dylan, tem aquele... É um recorte, mas é um recorte bosta. É um recorte que gerou um filme competente. Pra mim é um filme assim, que... competente tecnicamente, mas a história dele não conta nada, cara. Os números musicais funcionam. Pra mim, os números musicais funcionam. Eles comunicam, inclusive, melhor o estado de espírito dos artistas do que vários dos diálogos. É um filme competente, mas que ele é, novamente, um filme quadrado. Ele é um filme que não foge muito do espírito que ele quer contar. Eu gosto um pouco, sabe de qual? Daquele filme do Bill Gates. Do Bill Gates, não, do... Steve Jobs, que só tem ele nas conferências. Antes de começar as conferências. Do Michael Fassbender? Do Fassbender, Eu acho aquele filme bem legal, cara. Porque... Agora do Ashton Kutcher já Não, do Ashton Kutcher Não, do Ashton Kutcher ele foi feito a toque de caixa pra se beneficiar de quão parecido o Ashton Kutcher era com o Steve Jobs na adolescência. Um absurdo. Na juventude. A franjinha. Mas esse do Fassbender é legal porque também, ao invés de você pegar várias coisas reais da vida dele e tal, você pega 3 recortes que não são necessariamente reais, né? Condensa muita coisa dentro desses recortes. Pelo jeito que ele fala com as pessoas, você entende do jeito que ele é. Que é esse cara que realmente é autoritário, que é cheio de si, mas que em alguns momentos também é um pouco retraído, Sim. Que só, e cara, assim, o roteiro é do cara lá do Morning... É do Aaron Sorkin. Dirigido pelo Danny Boyle, né? Então tem essa... Eu tenho muita pena do pobre diabo que for fazer a cinebiografia do Elon Musk. Mas ele pode dá pra fazer uma comédia que nem o do Trump agora que teve. Cara, O Aprendiz, aliás, um filmaço. Mas que é meio chapa branca. Cara, chapa branca? Tu é doido? Cara... O Trump é retratado como um monstro naquele filme. Mas ele fez coisas mais monstruosas na sua... Tanto que é um filme que nos Estados Unidos... O filme não alisou não, Rogério. Não alisou no cara, Trump, não. Sinto muito. Filme... Sabe o que é pior? Alisou. Porque ele não contou tudo. Porque ele não contou tudo. Tem que fazer uns 3 filmes pra contar tudo. Pra você ter uma ideia, é um filme que não é querido pelos trumpistas, obviamente, e foi feito com dinheiro de um trumpista, tá? Então o cara achou que ia ser um filme que nem esse do Reagan. Pra divulgar. Reagan aí, que saiu, que é um filme de direita total, né? Que foi feito pra ser uma propaganda do Partido Republicano e tudo mais, né? Da era de ouro do Reagan, como se tivesse sido incrível aquela época. Não foi. Foi feito com dinheiro de trumpista, então o cara ficou putaço e aí decidiu não distribuir o filme. Ao mesmo tempo, também não agradou os anti-Trump, porque acharam que pegou leve demais com ele. Cara, porque foi um recorte. Então, porque... Um recorte. Não, o coisa é o seguinte, porque essas negociações que ele fez lá nessa época, de quando ele era jovem e tal, que foi o que criou esse império dele e tudo mais, elas foram muito piores do que o que a gente vê no filme, entendeu? De botar gente na rua mesmo, de botar a família pra jogar coisa dessas famílias na rua, sabe qual é? Coisa brutal que ele fez, assim, ele fazia, tipo, meio que... Você vê hoje pelas atitudes dele, que tipo de pessoa que ele já era, né? Que ele já sempre foi, entendeu? Eu acho que o filme meio que dá uma alisada e meio que diz assim, ó... Beleza, ele é assim, mas muito por culpa desse cara aí que ele conheceu. Não é só isso, ele vai atrás desse complexo de Édipo que o Trump tem, de querer ser maior do que o pai dele, que já era um filho da puta, aliás. Fred Trump era um outro escroto. Era um outro, E ele é um cara que ele se cercou desses exemplos de coisa ruim, sabe? E foi absorvendo o pior deles e se tornando realmente essa figura com um ego do tamanho de um monstro, sabe? Um ego monstruoso. Eu acho que o Aprendiz é uma biografia extremamente interessante. Eu não sou daqueles que acham que que a pessoa nasce um monstro. Monstros são criados, monstros são feitos. Ah, não, com certeza. E eu acho que é muito mais interessante você ver pessoas que tentam ser boas se transformando naquilo, às vezes até mesmo sem notar, sabe? No caso do Trump, eu acho que ele foi absorvendo, feito uma esponja, esses exemplos que foram caindo na vida dele. Ele aprendeu das 3 regras, sabe? E a gente vendo que essas 3 regras hoje são base pra tudo que ele faz, é algo surreal. Eu gosto muito de O Aprendiz. Tem alguns recortes, algumas simbiografias de políticos de recortes que elas funcionam como filme, mas também não funcionam tanto assim como história. Destino de Nação, com o Gary Oldman como o Churchill. Cara, é um filme que ele passa um pano tão grande em todas as merdas que o Churchill fez
colocar aquele retrato dele como o maior britânico de todos os tempos. Nossa, e o da Margaret Thatcher também. Nossa. Não, filme de político normalmente são assim, né? Passa por isso. Os da Thatcher, geralmente colocam ela no... O A Dama de Ferro, por exemplo, até mesmo a forma que ela aparece no The Crown, são retratos trabalhados muito bem pelas suas atrizes. Meryl Streep, Gillian Anderson fazem... Não, a galera fazendo é porque são personagens até que não são tão difíceis de... Porque são caricaturais, basicamente, né? Uhum. Então nem é tão difícil, assim, de chegar naquilo lá. Mas, porra, as histórias dos filmes tratam eles como heróis. Tem um, inclusive, que é brasileiro. O filme do Lula. Que é uma chapa branquice inacreditável, vergonhosa. É basicamente um produto de campanha, né? O Entre Atos, que é o documentário, eu acho menos chapa branca do que o Lula. Sabe o que é que eu gosto? Não, Entre Atos é melhor, porque é uma... Do The Crown, por exemplo. The Crown, ele já vai na ferida, né? De algumas coisas da família real, Toma né? algumas liberdades poéticas, toma. Mas aí é isso. É filme, é série. É, por exemplo, a série do Senna. A série do Senna é chapa branca do começo ao fim, sabe? Uhum. O documentário não. Seria autorizado. Não, mas tu sabe que eu tinha visto acho que 2 ou 3 episódios da série, aí eu assisti o documentário e falei, não vou assistir a série mais. Chega! Não, cara, não vai chegar. O documentário do Senna é muito com a série foi o inacreditável. Prost, viu? Ficou puto. E ele era só adversário do Senna, né? No fim das contas, né? E a gente tá contando o nosso lado da história, né? É que nem você bota rivalidade de futebol, né? Lembra daquele filme King Richard, do Will Smith? Que conta a história das irmãs Williams e o esforço do pai, não sei o quê. Esse filme foi um tapa na cara da sociedade. Ai, meu Deus do céu, O gente. grande pai das Williams. O filme que ele ganhou o Oscar, né? O Will Smith, né? Daquele fatídico dia, né, Cicas? Da lenhada na cara. Tem um que eu gosto muito, que é aquele do Straight Outta Compton. Que é a história do NWA, né? Eu gosto desse filme. Acho bem interessante. Conta a história do Dr. Dre, do Eazy-E, e é bem interessante ele. Inclusive ele ficou bastante tempo com maior bilheteria nos Estados Unidos, né? De música, né? Top 5 de maiores biografias em bilheterias, né? Walk the Line, né? O Johnny em quinto lugar, com 186 milhões. O Rocketman, lá do Elton John, com 195 milhões em quarto. O Straight Outta Compton, com 201 milhões. Em segundo lugar, Elvis, com 288 milhões. E aí, em primeiro lugar, o Bohemian Rhapsody, com 910 milhões. Cara, é isso, né? Agora, se a gente for contar biografias de todo mundo, eu acho que em primeiro lugar estaria, sabe quem? Oppenheimer. Oppenheimer, né? Sim, é que a gente tá falando de música, biografia, sem ser de música, né? Com certeza. Eu acho que Oppenheimer estaria... Se você for ver bem, não é uma... Por mais que a gente tenha falado aqui, vai fazer o filme de não sei o quê, toma dinheiro aí e tal. Não é uma coisa tão lucrativa assim, né? Não é. Você vê que o segundo lugar é muito distante do primeiro. É por isso que é o problema muito grande que tá acontecendo com o filme do Michael Jackson, né? Que vai ser dividido em 2 partes. Segundo as últimas notícias. Vai ser dividido em 2 partes ou vai ser em uma e tudo? Porque eles estão querendo capitalizar, porque eles estão a expectativa de bilhão. Ele disse assim, esse daí tem que rolar bilhão. E aí, cara, a chance de rolar bilhão... Eu sei que é o Michael Jackson. Eu também tinha expectativa que, por exemplo, o filme do Minecraft ia ser bilhão. E todos os tracks estão falando assim, vai ficar muito longe disso. E então eu fico pensando, Michael Jackson tinha um potencial para ser bilhão. Mas com todas as polêmicas, com tudo que tá rolando... A família se metendo, mudando. A família tá no set acompanhando a coisa, cara. E aí, diz que o diretor do filme... tá fazendo o Michael Jackson. O Anthony Fuqua, que é o diretor do filme, ele tá filmando algumas coisas, Rogério, escondido. Quando fala assim, a família foi almoçar. Vou filmar, gente. Bota aí. Bota ele de pijama. Aí chega o corte final, vamos ver o que vai dar, né? O problema é que Fuqua, com certeza, não tem corte final de nada, né, entendeu? Mas eu acho que o estúdio vai colocar um negócio pra poder tirar alguma coisa ali. Porque eu penso assim, tem um tempo já que a Madonna tá preparando uma cinebiografia dela, né? E é ela mesmo preparando. E eu não sei se ela vai dirigir ou se é outra pessoa que vai dirigir. Sendo que a Madonna já tem um histórico de documentários dela que são muito abertos em relação a quem ela é, as coisas que ela faz, etc. Eu acho que o próprio show dela, o show que ela trouxe pro Brasil, inclusive, era quase que uma autobiografia. Perfeito. Né? E que era o Eras Tour não passa
E não passa pano pra nada ali, pelo menos no show, né? Mano, tem que contar a história. Eu acho que o biografado, se estiver vivo, ou ele autoriza tudo, ou ele participa autorizando, dando liberdade pra contar as histórias que aconteceram de verdade. Porque senão tira um pouco da graça, sabe? Eu sei que no fim é um produto. Você quer ver um filme, filme divertido, filme legal e tal, mas você descobrir que o filme poderia ser muito melhor com mais coisas e ele é vazio, sabe? É triste. Sabe uma biografia extremamente interessante que eu assisti nos últimos tempos, de músico, e que ela dá total liberdade pra se mentir, brincar, fazer o que quiser? A do Weird Al Yankovic. Ele fazia as músicas de paródia. Paródia da MTV. Durante muito tempo, Smells Like Teen Spirit, eu achava que era dele. Porque ele tinha feito uma versão lá e eu assistia, passava isso na MTV toda hora. Aí eu achava que aquilo lá era a música original. Aí eu falei, quando eu vi o Nirvana mesmo, eu falei, pô, que isso? É cover daquela música lá? E, cara, ele conseguiu brincar tanto com a biografia dele, ele conseguiu colocar muita coisa pesada e tal, mas ele brincava, tipo, tem uma cena lá que a Madonna chega na casa dele e diz, e aí, vai rolar? O filme do Raul Seixas, aquele O Início, o Fim e o Meio. É maravilhoso esse cara, documentário. Um dos melhores documentários sobre um músico da história do Brasil aí, é uma obra de arte. E tem um outro que é uma história, é baseado numa história real, apesar do personagem ser fictício, mas é o próprio Eminem, né? Que é aquele Lose Yourself, né? Conta a história dele e é ele mesmo interpretando ele mesmo, né? Não, tem 8 Mile. 8 Mile. Lose Yourself é o nome da música, né? E é ele contando a história dele quando ele fez 20 anos. Tipo, isso. Caralho, é muito novo, né? O Pharrell Williams, ele lançou um agora que foi um fracasso total de bilheteria, assim como o Barry Man acabou sendo também, que ele fez de Lego. Então ele fez a biografia dele, como ele chegou onde ele chegou, mas também acho que ele é muito jovem pra fazer uma biografia, né? O Pharrell Williams não é jovem não, hein? Pô, cara, ele tem o quê? Uns 40 anos? Eu acho que ele tem mais, porque ele parece ser jovem, mas ele não é tão jovem assim não, deixa eu ver aqui. Ele tem 51 anos. Você tá me zoando que o Pharrell Williams tem 51 anos. 51 anos. A reação do Rogério agora foi idêntica à reação do Kieran Culkin quando descobriu a idade do Como Domingo. Cara... Mano, pra mim esse cara tinha uns 30 anos, cara. É porque ele surgiu, a gente acha que ele surgiu no rap. Because I'm happy. Apareceu... E a gente, não sei o que. Pra mim, ele apareceu mesmo quando ele fez música com o Daft Punk, né? Que foi depois ainda. Caraca, ele trabalhou no Harder, Better, Faster, Stronger do Daft Punk bem antes. 2013. Random Access Memories, o último álbum do Daft Punk, 2013, um ano antes do rap. Doideira, hein? Cara, aliás, vou nem falar, mas eu acho que uma biografia do Daft Punk ia ser foda. Mas tinha que chamar gente foda pra contar a história. Não, você contar a história de quem eram esses caras, né? Pelo amor de Deus, quem é que a gente não sabe nada? Talvez a graça não seja exatamente essa, você não mas saber aí, quem eles são. Pô, os gênios, né? Vamos descobrir o que tem atrás do capacete, né? O que eu acho mais legal do Daft Punk é eles terem segurado isso até... Mesmo depois que terminou, ainda segurou. Porque o Gorillaz não seguraram nada. Eles desistiram ano depois, eles já estavam metendo a cara. Foda-se aí. Porque antes eles faziam aquele show que tinha um pano na frente, né? E aí eles tocavam atrás do pano. Agora eles já tocam na frente do pano. Não tem porra de bonequinho nenhum. Quer aparecer, rapaz, né? Cara, vocês lembram, por acaso, dos últimos dias do Gus Van Sant? Que é do Kurt Cobain. Do Kurt Cobain. Porque ele não pôde fazer do Kurt Cobain e ele criou Enfim, ele deu a garimbada dele, né? Eu acho que essa galera do grunge, cara... A gente tá tendo uma biografia que vai sair agora do Boss, do Bruce Springsteen. Mas eu acho que essa galera do grunge, quando começarem a fazer filmes sobre eles... Um filme sobre o Chris Cornell... Eu acho que seria foda. Eu acho que um sobre o Kurt Cobain, eu acho que nunca sairia por conta da Courtney Love. Ela nunca deixaria sair alguma coisa mais pungente sobre ele. Uma história sobre o Ed Vedder, o Pearl Jam, não rolaria porque ele odeia todo mundo. Ele não gosta nem que passe o show dele na TV, pô. Você acha que ele vai querer? Não, cara, o Ed Vedder, pelo menos, ele permitiu que o Cameron Crowe fizesse um documentário foda sobre o Pearl Jam. Verdade, é um baita documentário. Baita documentário mesmo. O David ele brigando contra o Ticketmaster, né? É.
O David Bowie, que eu tô aqui usando uma camiseta dele aqui, É. ele tem uma cinebiografia que é bem ruim, que não tem os direitos da família, então não tem as músicas, mas ainda assim conseguiram fazer um filme ruim, tipo assim, mesmo querendo contar a história, vou contar a história que a família não quer que conte, e o filme ainda é ruim. Mas fizeram Moon Age Dream, que é maravilhoso. Que você não pode chamar de documentário, porque é basicamente algumas imagens musicais, ao mesmo tempo que tem as entrevistas dele, então é ele mesmo contando a vida dele. É um mergulho Cara, na cabeça do É um povo. mergulho... Puta que pariu, cara. Que esse é um filme... Mas esse acho que não dá pra chamar muito de... Não dá pra chamar de biografia, porque ele é mais um documentário, né? Mas... É uma coisa que fica num... É um limbo. É um barato muito doido de se assistir. Tu lembra quando eu assisti, eu fiquei falando pra todo mundo, assista o Moon Age. Tá na Cara, eu Netflix assisti esse agora, filme. Tá na Netflix, exatamente. Netflix, Eu assisti umas 7 vezes no cinema esse filme. É um filme maravilhoso, cara. Maravilhoso. É. Porque ele faz o próprio Bowie contar a história dele e mostrar... Porque assim... É uma pessoa que durante toda a vida se contradiz muito. Sim. Porque ele era realmente esse cara que ia mudando, ele ia se transformando. Camaleão E o do filme rock. faz questão de mostrar isso, entendeu? Então, numa primeira entrevista que ele deu, e aí não é que mostra a entrevista, tá mostrando um clipe, durante um clipe, tem umas imagens psicodélicas e tal, e aí no fundo tá ele falando assim, essa história de amor aí eu não acredito, isso aí é coisa pra boi dormir, que inventam pra vender flor, vender chocolate... Aí passa meia hora de filme, ele tá apaixonado por uma mulher, ele já começa a falar de amor de outra forma, tá ligado? É muito sobre é isso que eu acho que é o principal, é o cerne do nosso podcast aqui, é que eu acho que quanto mais sincera é a biografia, a cinebiografia, mais você vai gostar do filme e mais você vai se ver naquela situação. Porque eu tento muito explicar pras minhas filhas, por exemplo, por que esses grandes artistas que, cara, conseguiram ter tudo na carreira, né? Inclusive no Bohemian Rhapsody tem um momento lá que é muito bonito, que fala assim, pô, meu problema é ter tudo, né? Conseguir tudo. Esses caras, eles, com 27 anos, normalmente eles conseguem tudo, ou eles encerram a própria vida, ou eles entram nessa espiral de drogas, de... Autodestruição. De álcool, de depressão, de ansiedade... E muitas vezes a carreira dessas pessoas simplesmente implodem e tal. Tem vários que morreram, né, com 27 anos, né? O Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, o Kurt Cobain, Amy Winehouse, né? Maldição dos 27, cara. É famoso isso. James Dean, 27. Muita gente morreu na cidade. E assim, muitos deles por conta de terem alcançado muito daquilo que eles queriam. E não era exatamente o que eles esperavam. Porque uma vez eu vi... Quem foi que tava falando isso? Eu não me lembro agora exatamente. Mas a pessoa tá falando o seguinte... Eu tô ali no palco... Eu não sei se foi o Fred Mercury. Quando você tá ali no palco, você tem milhões de pessoas. Milhões. No caso do Fred Mercury, principalmente, né? Milhões de pessoas cantando contigo. Gritando, arrancando a roupa, jogando em você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você ouve eu te amo 1 milhão de vezes. Aquela adrenalina de todo mundo cantando. Cara, imagina ele cantando Love of My Life. Que ele para de cantar... E bota ali, e a galera cantando. Imagina, você compôs aquilo lá na tua casa, sabe? De chinelo. E, mano, tem milhões de cantando. E aí, 10 minutos depois, tu tá num quarto de hotel, trancado, sozinho. Como é que a cabeça da pessoa vai entender isso? Porque essa pessoa, ela, apesar de receber Eu Te Amo de milhões de pessoas, ela não confia em nenhuma dessas milhões de pessoas. Porque o que as pessoas normalmente amam é o artista, não é o Fred Mercury. É o artista, é o vocalista do Queen. Então, é muito difícil, cara. Parece fácil ser famoso, né? Mas deve ser algo muito difícil, porque senão a gente não via tantas pessoas passando por tudo isso. Cara... Elton John, todos esses caras, todos passaram por esses problemas. A gente vê nos filmes, o Tim Maia também, tipo... Tem uma frase muito famosa da Rita Hayworth, que ela dizia, eles vão pra cama com a Gilda, a mulher inesquecível do filme dela, e acordam comigo. É difícil você... A gente fez eu acho que esse cast aqui tá bem pesado e bem interessante, e é difícil eu chegar já na parte final dele e dar uma citada aqui, por exemplo, de uma coach do Seu Madruga. Artistas vemos, costumes não sabemos. Mas
não deixa de ser verdade. A gente vê esses caras no palco performando, sendo maiores que a vida, mas como tu falou, uma hora eles têm que ir pra casa, uma hora eles têm que eles saem dessa adrenalina de estarem lidando com centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo, de lidarem com estádios lotados, de lidarem com todo esse rush que tem de você ir pro palco e ser aquela persona que o público tá consumindo, e eles têm que voltar a ser eles mesmos. E às vezes voltar a ser você mesmo, a gente viu isso com o Rocketman. O Elton John é uma pessoa no palco e uma pessoa na vida privada. E às vezes a pessoa não quer voltar a ser aquela pessoa que é na vida privada. Então se cerca de gente pra ficar mantendo esse personagem o tempo todo, e enquanto isso vai se minando, sabe? A pessoa vai sendo cada vez menos ela mesma. Por isso que normalmente fazem essas histórias quando a pessoa morre, né? Tipo assim, a pessoa morreu, aí começa a surgir, tipo o filme do Silvio Santos, que vai vir do Leandro Hassum aí, né? Vai vir um filme... Qual a chance desse filme não ser chapa branca? Quase nenhuma, porque tem que ser autorizado pela família, tem que ser um monte de coisa, tem que... Aí você vai sempre ter essas histórias meia boca sendo contadas, mas aquele negócio, no fim a gente quer filmes bons. Se o filme for bom, aí consegue superar até a chapa branquice, sabe? Eu acho que dá pra ter o meio termo, sabe? Né? Às vezes você pode fazer um filme que toca nas coisas e humaniza esses artistas, porque quando você endeusa, que nem é o Bohemian Rhapsody, por exemplo, eu me vi gostando menos de Queen, cara, depois que eu assisti. Eu não tô brincando, assim, parece bobeira, mas eu me vi gostando menos de Queen, porque toda vez que eu penso no Queen, eu lembro daquele idiota com aquela porcaria daquela dentadura. Ou seja, dentadura. Tu não pensa mais no Fred Mercury, tu pensa no Rami Malek com a dentadura. E aí, isso é problemático, assim, apesar de eu conhecer a história do Queen e tudo mais, e saber o quão maluco era o Fred Mercury, né, o quão diva ele era, inclusive, e o quão genial também era, né? Porque as músicas maravilhosas, uma voz que também... né? É outro cara que também a gente pode colocar aí na fila dos que são insubstituíveis, né? Mas o filme meio que diminui, assim, porque pra mim, quanto mais eu me enxergar nessas pessoas, e eu sei que elas são pessoas como eu, cara, elas vão no banheiro... Desculpa a palavra aqui, mas elas cagam, assim como não existe nenhum deles. Elas botam a calça, uma perna de cada vez, né? Cara, não existe nenhum deles que tem uma coisa que eles colocam assim, eles não cagam. Todos eles cagam, entendeu? Todos eles têm um momento. Caga! Então, cara, todo mundo é humano, por mais filho da puta que seja, ou por mais bacana que seja, entendeu? Então, o que me atrai nas cinebiografias é quando eles humanizam os personagens. Traz a realidade deles, é problema familiar, é problema de drogas, ok, mas por que foi pra drogas, entendeu? Não necessariamente você precisa ficar mostrando o cara cheirando o tempo todo, mas é o que leva o cara a isso, entendeu? O que incomoda tanto? E essa é uma parada que a gente vai falar falou mais no podcast do Better Man, que é um filme que é 100% isso, tipo, como mostrar um artista 100% despido sabe, de qualquer... vaidade, de vaidade, de qualquer coisa. Desses escudos, dessas proteções. Eu tenho, hoje em dia, uma... Como é que a gente pode dizer? Tem uma admiração. Uma admiração inacreditável pelo cara. Tá mas o ligado? negócio Porque também não é fácil o que ele passou, tá ligado? Tu tem que deixar, Rogério, também de se influenciar tanto pelos filmes, né? Porque, sem dúvida, mas... Porque você deixar de gostar de Queen por causa da bosta desse filme Não, Bohemian eu não Rhapsody... deixei de gostar de Queen, não é isso que eu falei. Eu gostei... Passei a gostar um pouquinho menos. Não. Porque eu me lembro daquele daquele lazarento com aquele negócio lá na boca, entendeu? E aí eu falo... é um filme ruim, cara. É que nem eu deixar de gostar de Bob Marley por causa da bosta desse One Love, sabe? Mas, por exemplo, do Fred Mercury, ainda que, coitado, não conseguiu nem se defender, né? Porque ele já tava morto. Mas vai falar que você não gosta muito menos do Brian May hoje em dia. Dele ter liberado somente aquilo. Sim, então você consegue perceber que tipo de pessoa é o Brian May. A gente tem que separar, né? O músico da pessoa, porque senão desgraçou tudo, né? Eu acho que esse negócio de separar o homem, o artista da obra já é outro cast. Tipo, o Brian May é tipo assim, eu aceito que vocês me mostrem, mas eu tenho que ser incrível. É o joio do trigo, como fala, incrível. Né? O baterista, então, meu Deus. O baterista é Jesus Cristo, basicamente, na Terra. Vamos sair com mulheres? Não. Eu sou casado. Sou comprometido. Então, por isso que eu deixo de gostar um pouco menos de Queen, entendeu? Porque saber que esse tipo de pessoa tá lá.
Entendeu? E que o Fred Mercury, com certeza, se revirou loucamente. Mas ainda no bem que caixão. eu gosto das músicas, eu não gosto das pessoas, né? Sim. Não, Mas você sabe, né? Você sabe música. que essas coisas, elas afetam, né? Lembra do Harry Potter? Afeta. Lembra do Sandman? Lembra, né? Essas coisinhas que vão... Sim. Cara, eu tenho um pôster de Sandman aqui, perto da minha cama, e Joga fora. Eu não sei mais. Eu não acho que tem que ser assim, mas a minha visão sobre isso mudou drasticamente, e aí isso pode ser até papo pra um outro podcast sobre a gente discutir esse negócio de separar a obra do artista. Do artista e etc. Se é que é possível isso. Mas a gente precisa ressignificar algumas coisas, porque, caraca, se a gente fizer isso, meu irmão, vai sobrar nada. Não sobra nada. Antes de terminar, posso fazer uma pergunta só pra vocês? Por favor. Que cinebiografia vocês gostariam de ver? Boa pergunta. Imaginando que fosse ser realmente boa, tá? Estamos imaginando... E aí a do Michael Jackson não vale, porque já vai ter. Já vai ter. Né? Tá, Posso então, responder? uma cinebiografia Vai, que Sica. vocês queriam ver. Chris Cornell, cara. Do Chris Cornell, do Audioslave. Do Audioslave. Chris Cornell eu acho que seria uma bem interessante, né? Cara, triste, é uma- seria um final triste. é. Sabe o que eu queria? Porque já tem um documentário. Eu queria muito uma história sobre o Robbie Williams. Não Robbie, né? O Robin Williams. O ator Robin Williams, que é um dos meus atores favoritos aí da vida. Eu gostaria de ver a história dele, porque o documentário que tem sobre ele, assim, é bem pesado. Tem no Max esse documentário. É uma história bem difícil, assim, mas seria um grande filme. Porque é um artista inacreditável, sabe? Inacreditável. Seria bem maneiro. Eu acho que o problema do Robin Williams, sabe qual seria? Ser muito caricaturado, assim. Ele teria que segurar muito pra não ser caricatural, entendeu? Sim. Acho que esse seria o problema. E o dos Trapalhões, né? Que eu falei que eu queria ter o Vingadores dos Trapalhões, né? O filme do Dedé, do Didi, do Dedé, do Múcio Zacarias, aí... Esse é tão bizarro que eu prefiro Ou não. tem um filme dos Trapalhões, contando um pouco da história de cada um. Porque no fim, não dá pra contar a história deles quatro sem contar a história dos Trapalhões, né? Então vai meio que sempre se misturar, sempre aparecer tudo, então... Não, eu acho que dava pra fazer um filme dos Trapalhões. O problema é que ia ser o filme Uma série. mais Podia chapa ser uma branca série. do Tinha que ser uma universo. série. assim. Tinha que ser uma série. Uma série poderia ser. O pessoal do Star lá podia meter o louco que nem eles meteram com o Silvio Santos, foda-se Fazer os aquele rei do processos, show. e fazer dos Rei da TV, Trapalhões, rei da né? TV. Rei da TV. Rei da TV. É bem legal o Rei da Eles TV. enfrentaram, cara, e o Silvio Santos não tirou do ar, mano. E é boa, viu, a série? É bem legal. Assisti a primeira temporada dela. Eu Gostei. fugiria totalmente desse negócio. Sabe de quem eu queria uma cinebiografia? De um cara que a gente não sabe nada. Nada. E eu queria muito entender esse cara. O Alan Moore. Seria no mínimo curioso. Criador lá de V de Quem Vingança, é o de Alan Watchmen. Moore, cara? Quem é o Alan Moore? A gente não sabe quem é o Alan Moore. As brigas deles com a DC. Ele fala uma coisa ou outra, uma loucurinha ou outra. Mas quem é o Alan Moore? Quem é? Como é que ele começou? Da onde que ele veio? Por que ele, na hora de escrever os quadrinhos, ele foi disruptivo? Por que ele não aceitou o que davam pra ele? O que motiva esse cara a isso? Foi uma Alan coisa Moore na infância? mudou tudo mesmo, né? Nos quadrinhos, né? Porra, ele é um cara totalmente ele virou um transgressor, né? bruxo. Caralho, por que ele virou um bruxo? Qual é a ideia disso? Por que ele é um ermitão? Caramba, cara, é um cara que ele é muito multifacetado e a gente não sabe nada da vida dele. Sim. E, Rogério, E é nessa um filme mesma que veia... nunca vai sair também, eu acho. Nessa mesma veia, tem dois filmes. Um, que eu acho possível sair, mas que quando sair, vai ser chapa brancaça até dizer chega. Stan Lee. Já tem um documentário do Stan Lee que é horroroso, né? Não, mas vai sair um documentário. Tem um cara aí querendo fazer um documentário bombástico, né? Sobre como Ele ele foi tá fazendo explorado uma nos últimos vaquinha, anos da vida dele. Porque ele tem filmes, ele tem gravado escondido os caras abusando do Stan Lee. Aí ele tá fazendo uma vaquinha virtual pra poder bancar o filme. E aí ele mostra umas das imagens, cara, e é triste, mano. Abusando do Stan Lee ou o Stan Lee abusando dele? Não. Abusando do Stan Lee, porque o Stan Lee tava com 90 e poucos anos, e aí o Stan Lee tinha uma hora no carro assim, vira assim e fala assim: não dá pra você me tirar dessa? E aí o cara fala... De ir pras convenções e não sei aí o quê. o cara fala assim, não dá não, você tem que ir. E o meu, ele tá velhinho, tipo assim, ó. E o outro, cara, nessa mesma linha, mas que esse eu acho que seria bem possível, ele colaboraria e adoraria que colocasse tudo, que é o Alejandro Jodorowsky. Cineasta, escritor, quadrinista, responsável por filmes como Montanha Sagrada, Santa Sangre, que fez aquele rascunho de Duna, o filme mais louco que jamais foi feito. Cara, o próprio Jodorowsky, eu acho que ele colaboraria muito pra isso sair, porque ele é uma figuraça, continua nativa com mais de 90 anos de idade, tem uma vida completamente louca e surtada. O que ele fez com o filho dele é bizarro. É bizarro que ele
tava treinando o menino pra ser basicamente o Paul Atreides, pra ser o ser humano perfeito. Cara, eu veria esse filme. Eu queria ver esses filmes de cineastas. Aquele Fabelmans é meio que a história do Spielberg, né? Uhum. Mas eu veria filme de cineasta. Teve o do Hitchcock, que eu não gostei tanto, mas de Stanley Kubrick, sabe? O Chaplin tiveram bons filmes. O do Chaplin é legal, mas é chapa branca também, o do Chaplin. Não, mas o Chaplin pelo menos é um bom filme, é um filme interessante. É um bom filme. Bom. Eu acho que assim, é o Chapa Branca que tem que chamar que depois, né? Porque nessa época aí começaram a fazer esses filmes mais assim, biografias, eu acho que é natural você proteger o cara ali e tal, mas... É que hoje em dia o mundo é mais cínico, eu não consigo ver essas proteções como algo bom, assim, porque realmente é o que o Julius falou, a história... Não, porque hoje a gente tem acesso, né, a essas histórias, porque, tipo assim, você pega anos 90, anos 80, 70, quando é que você saberia as histórias dessa galera, se não quando acontecia, aí saía num jornal, numa TV, sumia. Hoje a gente fala assim, a gente tá dentro do cinema, e mostra assim, o Robbie Williams... namorou com a menina do... All Saints. Do All Saints. Aí você, caraca, rolou mesmo? Aí você pega o celular e... nem sabia. Aí, caraca, é mesmo? E, nossa, e aí ela casou com o Liam Gallagher. E aí você vê no filme depois assim, caraca, aconteceu mesmo. Porque a gente tem acesso à informação. E aí a biografia, ela precisa ser boa, mano. Ela pode mentir, ela pode omitir coisas, mas se for um filme bom... passa, porque você fica satisfeito com a história que você recebeu ali, sabe? Amadeus, eu não considero biografia do Mozart, tá? Eu considero um filme sobre uma treta. É um filme de treta. Do Salieri com o Mozart. Porque a galera... Porque quando eu assisti o Barry, eu falei assim, eu acho que eu acabei de assistir a melhor biografia de músico que eu já vi na minha vida. E aí alguém falou assim, não, tem melhor e tal. Eu falei, tá bom, qual é melhor? Qual? Fala qual é melhor. Bota aí nos comentários. Falou assim, o do Mozart, o Amadeus. Pô, mas o Amadeus é mais sobre o Salieri do que sobre o Mozart, pô. Se algum streaming colaborar, esse ano tem um VIP de Amadeus. Mas só se, sabe, aparecer em algum lugar pra assistir. Coloca aí, rapaz, coloca aí nos comentários que biografia você gostaria de ver nos cinemas, né? Chegando aí e dominando tudo. Diga aí as biografias que você não gostou, que você assistiu e falou assim, isso daqui tá com cara de coisa fajuta, hein? Não deu bom isso daqui. Coloca aí nos comentários também. Tá aberto aí no YouTube, no Spotify, onde você estiver acompanhando aí. O fato é que estamos em vídeo e em áudio. Se você só ouviu, você perdeu aqui as inserções dos filmes. E aí até porque muita gente pergunta assim, que filme foi aquele que vocês falaram, não sei o quê? Quando a gente fala normalmente de um filme, aparece o pôster. Dá até pra você pausar e tirar um print aí e dar uma procurada. Porque isso assim, tem gente que manda mensagem assim, filme tal tá onde? Mesmo se você colocar qualquer nome de filme no Google, vai aparecer onde ele tá. É bem simples, né? É mais fácil do que você mandar a pergunta, inclusive. Exatamente. Né? Mais rápido até. Muito bem, gente, fechamos. É isso, nos encontramos na próxima. Tchau.